Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia de falar sobre livros da FUVEST e o livro de hoje é A Relíquia de Eça de Queiroz. Falando um pouquinho sobre o Eça de Queiroz, ele foi o principal autor do realismo português. Suas obras contêm temas simples do cotidiano, com muita ironia, humor, pessimismo, e também ele faz uma crítica social em seus textos. Vou falar então agora sobre o enredo do livro. É um romance de 1887 que foi publicado em Porto, em Portugal. O formato era em folhetim e era escrito na Gazeta de Notícias da época, composto por 5 capítulos, e cada capítulo há uma explicação do próprio narrador personagem, que é contado por Teodorico Raposo, apelido de O Raposão. Conta então as experiências que ele viveu na juventude. Então, Teodorico relembra e recupera os fatos da sua infância, que é um tempo psicológico, quando ele estava com o pai, na adolescência, quando ele estava órfão, e sob os cuidados da tia, e depois na juventude, quando ele estava em Lisboa. É, ainda relembra quando passou na faculdade em Coimbra e depois quando fez a longa viagem à Terra Santa, que é o ambiente central da narrativa, na qual passa a maior parte das suas aventuras. Este narrador, o Teodorico, é um personagem que lembra muito, por diversas vezes, o protagonista Brás Cubas, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi escrito em 1881. A história apresenta duas personagens bem opostas. De um lado, Dona Maria do Patrocínio, a tia Patrocínio ou Titi, que era rica e religiosa, caricatura das devotas católicas da época. Do outro lado, seu sobrinho, Teodorico Raposo, entregue aos valores humanos. Ele é enviado a um colégio interno e depois a Coimbra para continuar seus estudos. Quando volta para a casa de sua tia em Lisboa, conhece Adélia e se torna seu amante. Mas ele acaba sendo traído e abandonado por ela, e aí então tenta convencer sua tia a enviá-lo a Paris para seguir a vida. Entretanto, para a devota. E então ele se prepara para a viagem, e bem no início da viagem ele conhece um amigo chamado Tópios, que seria o companheiro dele a viagem toda. Então eles seguem para Alexandria. Chegando lá, ele conhece Miss Mary, a quem se torna amante no período em que estivesse lá. Ela dá a ele então, como lembrança dos momentos vividos, um embrulho com uma camisola dentro. Assim então, segue a viagem. Ao chegarem à Palestina, Teodorico se interessa por uma vizinha de quarto, casada. Como ele não é correspondido, vai com um amigo a uma boate para se divertirem, mas as mulheres de lá não o agradam e ele, dando sequência à história, Teodorico casa-se com a irmã de um colega dos tempos de colégio interno, tem uma vida comum, arruma um emprego, torna-se pai, possui uma carruagem para trabalho, mas não consegue deixar de pensar sobre a troca de encomenda, que ele poderia ter mentido para a tia. Essa de Queiroz, então, denuncia um Portugal bem conservador.
e a Titi, que é uma boa representação disso tudo. Ele expõe uma sociedade falsamente religiosa que ainda vive de aparências. Então, os dois são hipócritas. A Titi é hipócrita porque ela é piedosa, devota e diz do sobrinho. Então, o que é abordado no livro? É uma obra sarcástica, o narrador tece várias críticas à Igreja Católica, ao catolicismo exacerbado na sociedade portuguesa, à hipocrisia e ao falso moralismo. E também vale lembrar como o romance ilustra profundamente a cultura portuguesa do século XIX, com todas as máscaras que lhe eram frequentes no momento. De modo bastante geral, é possível dizer que a obra critica o uso de máscaras sociais, muitas vezes caricaturando, exagerando, exacerbando características de diversos personagens, ok? Então, beijos, até a próxima obra.